Bom dia, meus irmãos e irmãs. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23 Vamos a leer a partir del versículo 23 até o 32. hasta el 32. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amém. Meus irmãos, o tema que nós vamos estudar neste momento Hermanos, el tema que vamos a estudiar en este momento é sobre a mesa do Senhor. es sobre la mesa del Señor. Quando contemplamos a mesa do Senhor, Cuando contemplamos la mesa del Señor, devemos olhar para esta mesa debemos mirar esta mesa e ver a graça reinando, y ver la gracia reinando, a redenção efetuada, la redención efectuada, o pecado tirado, el pecado quitado, a justiça eterna introduzida, la justicia eterna introducida, o aguilhão da morte banido el aguijón de la muerte eliminado e a glória eterna assegurada. y la gloria eterna asegurada. Eu creio que todas estas frases Yo creo que todas estas frases descrevem para nós describen para a nosotros altura, la altura, a largura, la longitud, o comprimento la anchura e a profundidade daquilo que é a mesa do Senhor. y la profundidad de aquello que es la mesa del Señor. A mesa do Senhor nós podemos chamá-la de um fundamento prático. La mesa del Señor la podemos llamar un fundamento práctico. Lá em Atos 2:42 nós temos os 4 fundamentos da vida prática da igreja. Ahí en Hechos 42 tenemos los 4 fundamentos de la vida práctica de la Iglesia. O terceiro fundamento é a mesa do Senhor. El tercer fundamento es la mesa del Señor. Sabemos que em Lucas capítulo 22, Sabemos que en Lucas capítulo 22, nosso Senhor introduziu o assunto da mesa. nuestro Señor introdujo el asunto de la mesa. E aqui Paulo ele vai prosseguir no mesmo ensino do Senhor. Y aquí Pablo va a proseguir en la misma enseñanza del Señor. Que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Lo que yo recibí del Señor, eso también os entrego. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão. El Señor Jesús, en la noche en que fue traicionado, Él partió el pan. Tendo dado graça, disse: Isto é o meu corpo. Y habiendo dado gracias, Él dijo: Esto es mi cuerpo. Porque nós temos que focar com muito cuidado essa frase: Isto é o meu corpo. ¿Por qué tenemos que enfocar con mucho cuidado esta frase? Esto es mi cuerpo. Porque quando nós comemos do pão Porque cuando comemos del pan e bebemos do cálice, y bebemos del cáliz, nós tocamos a realidade do corpo do nosso Senhor. nosotros tocamos la realidad del cuerpo de nuestro Señor. Aquele corpo que foi esmagado por nós na cruz. Aquel
aquel cuerpo que fue maltratado por nosotros en la cruz, aquele corpo aonde ele levou todos os nossos pecados, aquel cuerpo donde el Señor llevó todos nuestros pecados, aquele corpo no qual ele levou toda a nossa condenação. aquel cuerpo en el cual Él llevó toda nuestra condenación. Ele não tinha pecado, Él no tenía pecado, ele jamais cometeu um pecado, Él jamás cometió un pecado, mas ele o fez pecado por nós. pero Él fue hecho pecado por nosotros. Como assim? ¿Pero cómo es eso? Ele assumiu a nossa condição de pecadores diante do Pai. Él asumió nuestra condición de pecadores delante Sua del Padre. morte foi uma morte substituta. Su muerte fue una muerte sustitutoria. Ele tomou o nosso lugar. Él tomó nuestro lugar, Nosso lugar de pecadores condenados. nuestro lugar de pecadores condenados. Ele que não tinha pecado. Él que no tenía pecado. Você pode imaginar isso. Tú puedes imaginar Esta eso. foi a sua morte. Esa fue su Uma muerte. morte substituta. Una muerte O sustituta. justo morrendo pelos injustos. El justo muriendo por los O injustos. santo morrendo pelos El pecadores. santo muriendo por los pecadores. O que não morre, porque é eterno, El que no muere porque es eterno, agora ele se fez humano. ahora se hizo humano Para que ele pudesse vencer a morte. para que Él pudiera vencer la Com muerte toda a sua força. con toda su fuerza. Ele entrou na morte. Él entró en la E muerte ele venceu a morte. y Él venció la muerte. Ele ressuscitou da morte. Él resucitó de la muerte E ele entronizou aos céus. y Él fue entronizado en los cielos. Na sua palavra, ele disse que viria. En su palabra Él dijo que vendría. Ele veio. Él vino. Ele disse que viveria por nós. Él dijo que viviría por nosotros Ele viveu. y vivió. Ele disse que morreria por nós. Él dijo que moriría por nosotros Morreu. y murió. Ele disse que ressuscitaria. Él dijo que resucitaría Ressuscitou. y resucitó. Ele disse que ascenderia. Él dijo que ascendería, Ascendeu. ascendió. Ele disse que voltaria. Él dijo que volvería. Por isso que nessa manhã nós o estamos aguardando. Por eso es que en esta mañana nosotros lo estamos aguardando, Porque ele cumpriu tudo aquilo que ele falou. porque Él cumplió todo aquello que habló. Ninguém tira a minha vida. Nadie me quita la vida, Eu a dou. yo la doy. E ele entregou sua vida por nós na cruz do Calvário. Y Él entregó su vida por nosotros Então, en la quando cruz del nós Calvario. comemos deste pão, Entonces, cuando comemos este pan, nós participamos de algo extremamente sublime. nosotros participamos de algo extremadamente Nós sublime. participamos da sua morte. Participamos de su muerte. Como foi essa morte? ¿Cómo fue esta Em muerte? primeiro lugar, En primer lugar, uma morte substituta. una muerte Ele sustituta. tomou nosso lugar. Él tomó nuestro Em lugar. segundo lugar, En segundo lugar, uma morte participativa. una muerte Em que participativa. sentido ela é ¿En qué participativa? sentido es participativa? Nós morremos com ele. Nosotros morimos con Él. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados Cuando Él fue com ele. crucificado, nosotros fuimos crucificados Paulo con vai Él. dizer isso, irmãos. Pablo va a decir eso, Lá em hermano. Romanos capítulo En 6, Romanos capítulo 6. ele diz que nós morremos com o Senhor. Él dice que nosotros morimos con el Señor. Nós fomos sepultados com ele. Nosotros fuimos sepultados con Él. Se você lê Romanos 6,4, Si tú lees Romanos 6:4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. Então não apenas morremos, Entonces no solo morimos, fomos crucificados, fuimos crucificados, morremos, morimos, sepultados. fuimos sepultados, E quando ele entrou na y morte, cuando Él entró en la muerte, olha o que diz o versículo 5 de Romanos capítulo 6. mira lo que dice el versículo 5 de Romanos capítulo 6. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Fuimos unidos con Él en la semejanza de su muerte. Então não apenas crucificados, sepultados, mas unidos com ele na semelhança da sua morte. Entonces no solo crucificados, sino unidos en la semejanza de su muerte. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Assim também como Efésios capítulo 2, versículo 6. Así como Efesios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2,6 diz assim: Efesios 2:6 dice así: fomos ressuscitados juntamente com ele. fuimos resucitados juntamente con Él. E Colossenses 3,1. Y Colosenses 3:1. Se, pois, fostes ressuscitados Si pues fuisteis resucitados juntamente com Cristo. juntamente con Cristo, Então, não apenas crucificado, entonces no solo crucificados, mortos, muertos, sepultados, sepultados, mas também ressuscitados. sino también resucitados. O que quer dizer que toda a experiência de Cristo na cruz do Calvário Lo que quiere decir que toda la experiencia de Cristo en el Calvario também se torna nossa experiência. también se vuelve nuestra experiencia. Porque não foi apenas uma morte substituta, Porque no fue solo una muerte uma sustitutiva, morte fue participativa. una muerte participativa. Nós estávamos com Cristo. Nosotros estábamos con Cristo. Oh, irmãos,
Imagine que profundidade é isso. Imagina qué profundidad es Eu e eso. você que nascemos há 2000 anos depois. Tú y yo que nacimos 2000 años después. Como nós vamos entender que, mesmo tendo nascido numa época tão distante, ¿Cómo vamos a entender que habiendo nacido en una época tan e agora nós distante, podemos chegar na mesa do Senhor ahora podemos llegar a la mesa del e Señor dizer que nós estávamos lá? y decir que nosotros estábamos Aquela allí? morte também foi a nossa morte. Aquella muerte también fue nuestra muerte. É porque a Bíblia Es diz, porque la Biblia dice, quando você entra nesta aliança de salvação, cuando tú entres en esta alianza de salvación, você participa de tudo aquilo que ele cumpriu. tú participas de todo aquello que Él cumplió. Você toma toda aquela realidade. Tú tomas toda aquella realidad. Esse é um grande mistério, Eso es un gran misterio, porém é um fato divino. pero es un hecho Uma divino. morte substituta Una muerte e sustitutiva uma morte y una participativa. muerte E participativa. poder compreender isso hoje, Y poder comprender eso hoy, nós nos alegramos, nosotros nos alegramos, porque nós sabemos, porque sabemos, não é ritual, no es é ritual, realidade es realidad espiritual. espiritual. A morte substituta não é um ritual. La muerte sustituta no es un A ritual. morte participativa não é um ritual. La muerte participativa no es un ritual. Comer do corpo de Cristo não é um ritual. Comer el cuerpo de Cristo no es un ritual. Beber do seu sangue não é um ritual. Beber de su sangre no es un É uma ritual. realidade espiritual. Es una realidad espiritual. O cristão que não entende isso, El cristiano que no entiende ele eso, fica numa esfera periférica. él queda en una esfera periférica. Sua vida cristã é superficial. Su vida cristiana es Não superficial. tem o menor significado. No tiene el menor significado. Porém, quando você lê esses textos de Paulo, Pero tú cuando lees estos textos de que eu Pablo, recebi do Senhor, lo que recibí del que Señor, também vos entreguei, eso también os lo entrego. que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Que el Señor Jesús en la noche en que fue Partió el traicionado, pan. partió el e pan tendo dado y graças, habiendo dado gracias, disse: Isto é o meu corpo, dice, esto es mi cuerpo que foi dado por que fue vós. dado por vosotros. Agora vamos adiantar um pouco. Ahora vamos a ir un poco adelante. No versículo 27. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Por eso cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será réu do corpo e do sangue do Senhor. será culpable del cuerpo y de la sangre del Que Señor. quer dizer comer um pão e beber o cálice indignamente. ¿Qué quiere decir comer el pan y beber el cáliz indignamente? Veja que no versículo 26 diz: Mira aquí en el versículo 26 dice, Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Esse Señor. versículo é chave para nós entendermos o versículo 27. Ese versículo es llave para entender el 27. No versículo 26 diz que quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. El versículo 26 dice que cuando comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, Por eso que aquel que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, essa frase por isso, esa frase, por eso, ela liga o texto anterior com o texto posterior. une el texto anterior con el posterior. Então, o que tem a ver o comer indignamente? Entonces, ¿qué tiene que ver el comer indignamente? Tem a ver em anunciar a morte do Senhor. Tiene que ver con anunciar la muerte del Señor. Quando nós participamos do corpo de Cristo, Cuando nosotros participamos del cuerpo e de não Cristo existe em nós uma proclamação da obra de y Cristo, no existe en nosotros una proclamación de la obra de Cristo, daquilo que é o seu corpo, de aquello que es su daquilo que é o cuerpo, seu sangue, de aquello que es su nossa sangre. vida não comunica nada. Nuestra vida no comunica Não nada, comunica a realidade do amor. no comunica la realidad del Não, amor, não comunica a reconciliação com Deus. no comunica reconciliación con Não Dios, comunica o perdão. no comunica el perdón. Nossa vida cristã não tem sentido. Nuestra vida cristiana no tiene sentido. Nós não proclamamos em nós os efeitos subjetivos da morte do Senhor. Nosotros no proclamamos en nosotros los efectos subjetivos de la muerte del Aí Señor. chegamos à mesa do Senhor. Ahí llegamos a la mesa Aí del Señor. comemos do pão, Comemos del pan, bebemos o cálice, bebemos del cáliz fazemos isso como ritual. y hacemos eso como un Isto é ritual. comer e beber de maneira indigna. Eso es comer y beber de manera Porque indigna. o cristão, Porque un cristiano, ele traz no seu corpo él trae en su cuerpo as marcas da morte de Cristo. las marcas de la muerte de Cristo. Nós jamais podemos nos envergonhar de que Cristo morreu por nós. Nosotros nunca nos podemos avergonzar de que Cristo murió por Porque a nosotros. maior vergonha era a vergonha da cruz. Porque la mayor vergüenza es la vergüenza de la cruz. Irmãos, não foi inventada ainda outra maneira mais cruel de sentenciar uma pessoa à morte do que a crucificação. No se ha inventado una manera más cruel de sentenciar a una persona a muerte que la muerte por A crucifixión. crucificação era uma invenção romana. Era una invención romana la crucificación. E quando você estuda como nosso Senhor morreu, Y cuando tú estudias cómo murió nuestro Señor, ai, irmãos, ay hermano, nós precisamos ler isso com muito cuidado. necesitamos leer eso con mucho cuidado.
Vamos para Marcos capítulo 14. Vamos para Marcos capítulo 14. Nós precisamos entender como foi a morte do nosso Senhor. Necesitamos entender cómo fue la muerte de nuestro Señor. Ele não sentiu vergonha. Él no sintió vergüenza. Ele foi até aquela cruz por mim e por você. Él fue hasta aquella cruz por ti y por mí. Amém. Vamos ler a partir do versículo 32. Vamos a leer a partir del versículo 32, 14, 32. Llegaron al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amém. Eu quero que você observe com muito cuidado. Yo quiero que tú observes con mucho A cuidado. tradução desses textos não estão de acordo com o texto original. La traducción de estos textos no está de acuerdo con el texto original. Primeiro, quando você lê no versículo 33, Cuando lees en el versículo 33, e levando consigo Pedro, Tiago e João, llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. comenzó a sentir pavor y angustia. Quando o nosso Senhor entra naquela realidade do Getsemane, Cuando nuestro Señor entra en aquella realidad de o Getsemaní, cenário da cruz começa ali para ele. el escenario de la cruz comienza allí para él. Ele começa a sentir-se esmagado pelos nossos pecados. Él comienza a sentirse golpeado por nuestros Ele pecados. não demonstra nenhum acovardamento. No demuestra ninguna cobardía. A morte não foi um teatro para ele. La muerte no fue un teatro para él. Ele enfrentou aquilo que era impossível alguém enfrentar: Él enfrentó aquello que era imposible que alguien lo enfrentara. a morte, La muerte, a condenação. la condenación. Ele não apenas enfrentou a morte por sua causa, Él no solo enfrentó la muerte por su causa, ele enfrentou a morte pela nossa causa. enfrentó la muerte por nuestra causa. Ele não tinha necessidade de morrer. Él no tenía necesidad de Ele morir. poderia ter ascendido lá do Monte Hermon para a glória, Él podía haber ascendido desde allí, desde el monte Hermón, a la gloria, porque ele foi o único homem aprovado por porque Deus. fue el único hombre aprobado por Dios. Mas ele saiu do Monte Hermon Pero él salió del monte e Hermón foi para o Gólgota, y fue al Gólgota por nossa causa. por nuestra causa. Então agora ele é tomado de um pavor, Entonces ahora él es tomado de un pavor, de uma angústia tão grande. de una angustia tan grande. Lucas, como médico, ele vai descrever isso lá no capítulo 22. Lucas, como médico, va a describir eso en el capítulo 22. Houve ali uma convulsão em todo o seu corpo. Hubo allí una convulsión en todo su Essa cuerpo. convulsão é chamada de hematidrose. Esa convulsión es llamada de hematidrosis. Os médicos atestam este tipo de efeito no corpo humano. Los médicos confirman este tipo de efecto en el cuerpo humano. E como é possível isso? ¿Y cómo es posible É eso? quando a pessoa está esmagada pela angústia, Es cuando una persona está aplastada por la angustia, pela dor e pelo pavor. por el dolor y por el pavor. Ele sentia-se todo esmagado. Él se sentía todo aplastado. Agora ele está ali. Ahora él está Quando allí. você lê e diz que ele prostrou, Cuando tú lees y dices que él se postró, não, essa palavra não existe no texto esa original. palabra no existe en el texto No original. texto original diz que ele caiu. El texto original dice que él cayó. Segundo os especialistas da língua grega, Según los especialistas de la lengua griega, eles têm um cenário da seguinte forma: ellos tienen el escenario de la siguiente quando o manera. nosso Senhor deixa os seus discípulos Cuando nuestro Señor deja a sus e ele vai discípulos andando, y él ele vai andando lentamente, va andando lentamente, ele está todo esmagado. está todo aplastado. Imediatamente ele não tem como segurar o seu próprio corpo. Inmediatamente él no tiene como asegurar su propio Ele cuerpo. cai abruptamente. Él cae abruptamente. Essa palavra prostrou é cair abruptamente. Esa palabra se postró es cayó E abruptamente. se você for ler o texto de Mateus e o texto de Marcos e o texto de Lucas, Si tú vas leyendo el texto de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, a ideia que se tem la idea que se é tiene que ele levantava, es que él se levantaba, andava um pouco andaba un poco e caía y novamente. caía nuevamente. Ele como que perdendo a força sobre o seu próprio Como, corpo. como que perdiendo la fuerza en su propio Imagine cuerpo. como estava o rosto do nosso Senhor. Imagina cómo estaba Todas el rostro de suas nuestro vestes, Señor, todas sus Tudo vestiduras, enlameado, todo él sujo. sucio. Então aqui está o nosso Senhor clamando: Entonces aquí está nuestro Señor clamando. Abba, Pai. Abba, Padre. Nem a sua vontade
ele queria nessa hora. Ni su voluntad quería Disse, él en não, esa não hora. faça a minha vontade. Señor, no haga mi Não é que a voluntad. sua vontade estava contra a do Pai. No es que su voluntad estaba en contra del É Padre. que ele se esvaziou de tal maneira Es que él se vació de tal que ele manera. quer que só a vontade do Pai seja glorificada. Él quería que solo la voluntad del Padre fuera glorificada. Ele diz, não seja a minha vontade, Él dice que no se haga mi é a voluntad, tua que vontade. se haga tu E voluntad. por quê, ¿Y irmãos? por qué, hermano? Porque lá naquela queda, Porque allí en aquella a caída, glória do Pai foi exposta à vergonha. la gloria del Padre fue expuesta a Quando o vergüenza. homem caiu, Cuando el hombre cayó, a glória de Deus foi exposta à vergonha. la gloria de Dios fue expuesta a Mas vergüenza. agora o filho vai exaltar esse pai de tal forma. Pero ahora el Hijo va a exaltar a ese Padre de Ele tal disse, forma. não seja minha. Él dice que no se haga mi Mas a voluntad, tua vontade. sino la tuya. Aí ele chega a orar e diz assim, Él llega a orar y dice así: Pai, Padre, quando está aqui no Getsemane, cuando está aquí en Getsemaní, se tu podes, passa de mim esse cálice sem que eu beba. si tú puedes, que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Mas olha que coisa linda, irmãos. Pero mira qué cosa linda, hermano. Ver a humanidade do Senhor na sua morte é um dos quadros mais lindos que podemos contemplar. Ver la humanidad de nuestro Señor en su muerte Ele es diz uno de los assim, cuadros más lindos que o podemos texto ver. original diz assim, El texto original dice así: Pai, Padre, só tu pode passar esse cálice, solo tú puedes hacer que pase este sem cáliz, que eu precise beber. sin que yo necesito beberlo. Mas ele diz, mas não faça isso. Pero dice, no hagas eso. Faça a tua vontade. Haz tu voluntad. Então, irmãos, nosso Senhor é preso. Entonces, hermanos, nuestro Señor es hecho preso. Ele passa por 6 julgamentos. Él pasa por 6 juicios. Ele é preso por volta da meia-noite. Él es hecho preso alrededor de la medianoche. Então, se você fizer um histórico cronológico, desde a prisão até a sua morte, Entonces, si tú haces un estudio cronológico desde la prisión hasta la muerte, ele sofre 6 julgamentos. sufre 6 juicios. Imagine que eles não conseguiram encontrar nenhuma culpa nele, Imagina, ellos no consiguieron encontrar ninguna culpa en él, porque não havia culpa. porque no había culpa. Sua morte não tinha nada a ver com Pilatos, Su muerte no tenía nada que ver con Pilato, com a ira dos judeus, con la ira de los judíos, com a ira dos romanos. con la ira de los romanos. Sua morte não tinha nada a ver com Satanás. Su muerte no tenía nada que ver Ele con não Satanás. estava morrendo para que Satanás nos libertasse. Él no estaba muriendo para que Satanás nos Não liberase. era algo entre Deus e o diabo. No era algo entre Dios y el Não diablo. era algo entre Deus e os judeus. No era algo entre Dios y los judíos. Nem algo entre Deus e Pilatos. Ni algo entre Dios y Pilato. Não era nada que nós pudéssemos imaginar aqui, irmãos. No era nada que nosotros O problema pudiéramos da nossa imaginar aquí. redenção El problema de nuestra era o redención problema entre Deus e Deus mesmo. era el problema entre Dios y Dios mismo. Então aí é que você tem que entender Entonces ahí es que tienes que que entender a ira de Deus que la ira de é a Dios outra face do seu amor. es otro rostro de su amor. Então nós temos que compreender. Entonces tenemos que comprender. Era algo entre Deus e Deus mesmo. Era algo entre Dios y Dios mismo. Quem poderia satisfazer a vontade de Deus? ¿Quién podría satisfacer la Só o voluntad de seu Dios? filho. Solo su hijo. Quem poderia morrer no nosso lugar? ¿Quién podría morir en nuestro lugar? Só mesmo aquele que é Deus com Deus. Solo aquel que es Dios con Dios. E por quê? ¿Y por qué? Porque nada satisfaria a justiça de Deus. Porque nada satisfacería la justicia de Dios. Mas mesmo assim, Pero incluso así, ele passou por todos os julgamentos dessa terra. él pasó por todos los juicios de esta tierra. 6 julgamentos. 6 juicios. E não havia nele nenhum pecado. Y no había en él ningún pecado. Depois desses julgamentos, Después de esos juicios, deveria cumprir o ritual da crucificação. se debería cumplir el ritual de la Um crucifixión. historiador lhe conta algo muito Un interessante. historiador cuenta algo muy interesante. Ele diz que quando Nosso Senhor estava na casa de Pilatos, Él dice que cuando nuestro Señor estaba en casa de daquele Pilato, pórtico de aquel pórtico, até a Fortaleza Antônia, hasta la fortaleza Antonia, onde estava Barrabás. donde estaba Barrabás. Você sabe qual que era o nome de Barrabás? ¿Sabes cuál era el nombre de Barrabás? Jesus Barrabás. Jesús Barrabás. É interessante, não é, irmão? ¿No es interesante eso, hermano? Jesus Barrabás. Jesús Barrabás. Esse era o seu nome. Ese era su Qual que era nombre. o nome de Barrabás? ¿Cuál era el nombre de Barrabás? Jesus, o Filho de Deus. Jesús, el Hijo de Dios. Então, escute bem como que esse historiador conta esse episódio. Entonces, escucha bien cómo este historiador cuenta este episodio. Ele ouvia as pessoas gritando. Él oía a las personas Ele estava gritando. ouvindo todo o cenário lá fora. Él estaba oyendo todo el escenario allí afuera. E quando foi citado o nome de um preso,
Y cuando fue citado el nombre de un foi preso, citado o nome de Barrabás. fue citado el nombre de Barrabás. Então ele diz que Barrabás ouvia as pessoas, a multidão gritar Barrabás. Entonces dice que él oía a las personas gritar su nombre, Barrabás. Então o que Barrabás entendeu naquela hora? Entonces, ¿qué entendió Barrabás en aquella hora? Que chegou a hora da sua crucificação. Que llegó la hora de su crucifixión. Mas ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. Él no sabía lo que estaba ocurriendo allí fuera. E de repente chegam os guardas, De repente llegan los guardias, abrem aquele cárcere, hablan aquella cárcel, arranca ele dali com toda a veemência. quitan de allí con toda la Imagina o violencia. desespero de Barrabás. Imagínate la Chegou a desesperación hora de da sua Barrabás. crucificação. Llegó la hora de su crucifixión. Então, novamente, tem a visão de todo esse quadro. Entonces, ten la visión de todo este cuadro. Jesus no pórtico de Pilatos. Jesús en el pórtico de Ele Pilatos. apresenta ali Jesus para aquela multidão. Él presenta a Jesús ahí a aquella multitud. E aí ele pede para aquela multidão escolher um preso. Y le pide a la multitud que escoja un Ele não preso. achou nenhum crime em Jesus. Él no halló ningún crimen en Então ele Jesús. sabia que havia uma maneira de livrar Jesus da crucificação. Y él sabía que había una manera de librar a Jesús de la Se crucifixión. colocasse ao lado dele o pior de todos os criminosos que existiam naquele tempo. Si él ponía al lado de Jesús al peor de todos los criminales que existían, Ele oferece o nome de Barrabás. y él ofrece el nombre de Barrabás. Aí as pessoas começam a gritar Barrabás, Ahí las Barrabás. personas empiezan a gritar Barrabás, Barrabás. Então ele não entende. Entonces él no entiende. Ele manda buscar Barrabás. Manda a buscar a Barrabás. Então agora Barrabás está sendo levado até o pórtico de Pilatos. Entonces ahora Barrabás es llevado al pórtico de Pilato. E quando Barrabás é tirado dali, Y cuando Barrabás es quitado de seu allí, coração está para explodir de angústia. su corazón está para Porque explotar ele de teria que angustia. enfrentar a sua sentença final. Porque él tendría que enfrentar su sentencia Mas ele não final. sabia que a multidão já tinha escolhido ele Pero él no sabía que la multitud ya le había e escogido a él sentenciado y Jesus. sentenciado a Jesús. Então Barrabás entra num desespero muito grande. Entonces Barrabás entra en una Ele desesperación é muy conduzido grande. por uma escolta. Es conducido por una E aí escolta. ele fica no pórtico de Pilatos. Entonces es puesto allí en el pórtico de Pilato. E o nosso Senhor está Y ali nuestro Señor está allí como um cordeiro mudo, como un cordero que não mudo abre a sua boca. que no abre su boca. Como aquele que não tinha pecado. Como aquel que no tenía Nenhum pecado. mal fez. Ningún mal hizo. Quem vocês acham que vão morrer ali? ¿Quién pensáis que iba a Ai, morir nós- allí? Ay, Nós sabemos a história. nosotros sabemos la historia. Ali quando aquelas pessoas olham Barrabás, Aquí, cuando aquellas personas miran a Barrabás, olham a Cristo, miran a Cristo, por que elas escolhem Barrabás? ¿por qué ellas escogen a Barrabás? Porque naquele dia Barrabás não podia morrer. Porque en aquel día Barrabás no podía morir. Barrabás não podia morrer por nós. Barrabás aquel día no podía morir por nosotros. Imagina quando Pilatos, na última tentativa de livrar Jesus, ele traz Barrabás pessoalmente. Imagina que Pilatos en la última tentativa por librar a Jesús A él trae a faz a Barrabás pergunta. personalmente y hace la pregunta: Quem quereis que eu soltar? ¿a quién queréis que os suelte? Jesus, o chamado Cristo, ¿A Jesús el llamado Cristo ou Barrabás? o a Barrabás? É curioso, irmãos. No es curioso, Segundo hermano? os estudiosos, Según los estudiosos, Pilatos disse assim: Pilatos dice así: o que quereis que eu solte? ¿a quién queréis que os suelte? Jesus, Barrabás, ¿Jesús Barrabás ou Jesus, o Cristo, o Jesús el Cristo, chamado Filho de Deus? llamado Hijo de Dios? Porque os dois tinham o mesmo nome. Porque los dos tenían el mismo Tanto nombre. Barrabás como Jesus tinham o mesmo nome. Tanto Barrabás A como única Jesús coisa que tenían el mismo Barrabás não nombre. era o Cristo. La única cosa es que Barrabás no era el Cristo. Então, segundo os estudiosos, Pilatos não podia dizer a palavra Cristo. Entonces, según los estudiosos, Pilatos no podía decir la palabra Cristo, Porque isso para os judeus era um motivo de ódio. porque eso para los judíos era un motivo de odio. Então eles dizem que Pilatos disse assim: Entonces dice que Pilato dijo así: a quem quereis que eu solte? ¿a quién queréis que os suelte? Esse Barrabás, ou esse Filho de Deus, o Jesus, ¿Este Barrabás o este Hijo de Dios Jesús? ou esse Jesus, o Filho de Deus? ¿O este Jesús, el Hijo de Dios? Então, segundo esse historiador, as pessoas olhavam para o Barrabás Entonces, según este historiador, las personas miraban a Barrabás e apontavam para ele e diziam: solte-nos ele, y le solte-nos. apuntaban diciendo: suéltanos a él, suéltanos Isso a él. para Barrabás foi algo inacreditável. Eso para Barrabás fue algo increíble. Irmãos, por quê? Hermanos, ¿por qué? Porque aquela não era a decisão do povo. Porque aquella no era la decisión del pueblo. Não foi o povo que escolheu soltar Barrabás. No fue el pueblo el que escogió soltar a Barrabás. Foi o pai que escolheu soltar Barrabás. Fue el padre el que escogió soltar a Não Barrabás. era a vontade do povo, No era la voluntad del pueblo, era a vontade de era la Deus. voluntad de Dios. Porque era o Senhor Jesus que teria que morrer por Barrabás. Porque era el Señor Jesús el que tenía E que não morir por Barrabás que Barrabás. tinha que morrer no lugar dele. No Barrabás el que tenía que morir en el lugar Então, de irmãos, Jesús. em nenhum quadro ali, em nenhum momento, Entonces, en ningún momento allí você pense que haveria outro caminho a ser tomado.
No pienses que había otro camino que se podía tomar. Foi Deus que entregou seu filho. Fue Dios que entregó a su Mesmo hijo. Pilatos tentando ajudar de todas as formas, Incluso Pilatos intentando ayudar de todas las maneras. o nosso Senhor foi até a cruz. Nuestro Señor fue hasta Então, a la cruz. partir daquele momento, Pero a partir de aquel momento, ele deveria cumprir o ritual da crucificação. él tenía que cumplir el ritual de la crucifixión. Nesse ritual, ele era levado para um determinado lugar onde ele seria açoitado. Y en ese ritual él iba a ser llevado a determinado lugar donde iba a ser azotado. 40 açoites. 40 azotes. Depois desses 40 açoites, Después de esos 40 azotes, grande parte dos crucificados morriam ali mesmo. gran parte de los crucificados morían allí mismo. Porque o chicote ele tinha 8 pontas. Porque el látigo tenía 8 puntas. 4 eram chumbo e 4 eram ossos. 4 eran plomo y 4 eran huesos. Então, quando o chumbo batia na pele humana, Entonces cuando el plomo golpeaba en la piel humana, causavam vergões. causaba Causavam marcas. causaba marcas E os ossos faziam os cortes. y los huesos hacían los cortes. Então, as costas do crucificado Então, ficava estraçalhada. Entonces Toda las esmagada. espaldas de los crucificados quedaba toda rota. Então, nosso Senhor estava ali, todo Desgarrado. esmagado. Nuestro Señor estaba allí todo aplastado. Aí ele toma a cruz Entonces él toma la cruz e percorre até o Gólgota. y hace el camino hasta el Gólgota. E ali ele era deitado sobre ela. Y allí él era acostado sobre ella. Seus braços deveriam ser esticados como a corda de um violino. Sus brazos debían ser estirados como la cuerda de un E violín. nessa posição era cravado um prego. Y en esa posición era clavado un clavo. As suas pernas, elas deveriam ser flexionadas. Sus piernas tenían que ser Seus flexionadas. joelhos ficavam um pouco flexionados. Sus rodillas quedaban un poco Seus flexionadas. pés juntavam um sobre o outro. Los pies se juntaban uno E encima del vinha um otro. cravo e transpassava os dois pés. Y un clavo traspasaba los dos pies. E assim eles levantaram o nosso Y Senhor. así ellos levantaron a nuestro Señor. Ele ficava de tal forma naquela cruz Él quedaba de tal manera en aquella cruz, que era quase que impossível respirar. casi imposible respirar. Ele estava com a coroa cravada sobre a sua fronte. Él tenía la corona clavada sobre su frente. Segundo os especialistas. Según los E especialistas, aqui cito um deles. y aquí cito uno de ellos, Frederic Zugib. Frédéric Sugin. Ele gastou 40 anos para poder fazer a autópsia do corpo de Cristo. Él empleó 40 años para hacer la autopsia del ¿Cómo cuerpo así? de Cristo. Como assim? ¿Cómo eso? Ele foi estudar a crucificação. Él fue a estudiar la E crucifixión. depois ele foi estudar a crucificação de Cristo. Y después fue a estudiar la Ele foi crucifixión de entender Cristo. todos os Fue a detalles. entender todos los Ele detalles. foi e encontrou aquele espinho que eles fizeram a coroa de Cristo. Él encontró aquel espino del cual hicieron la corona de Cristo. Então, quando ele examinou aquele espinho, Entonces, cuando él examinó el espino, ele descobriu que aqueles espinhos, quando eles batiam com o caniço na sua cabeça, ele perfuraram a sua fronte e atingiram o seu nervo trigêmeo. entonces aquellas espinas perforaban su frente y alcanzaban el nervio trigémeo. Então, ele diz que a dor que o nosso Senhor sentia eram dores lacinantes. Entonces dice que el dolor que nuestro Señor sentía eran dolores lacerantes. Foi aí que ele entendeu a crucificação de Cristo. Fue ahí que él entendió la crucifixión de Cristo. Frederic Zugib chegou a crucificar uma pessoa, amarrou uma pessoa na cruz e procurou ver quanto tempo ela conseguia ficar amarrada, pendurada. Él colgó a una persona en una cruz para ver cuánto tiempo aguantaba allí atado. As pessoas não suportavam 40 minutos. Las personas no soportaban 40 minutos. Por isso que as pessoas morriam rapidamente na cruz. Por eso es que las personas morían rápidamente en la cruz. Nosso Senhor ficou pendurado durante 6 horas. Nuestro Señor estuvo colgado durante 6 horas. Se você estudar essas 6 horas, Si tú estudias esas 6 horas, você vai ver que essas 6 horas são divididas em duas partes. vas a ver que esas 6 horas están divididas en dos partes. Uma parte ele tira para ter comunhão com o Pai. Una parte era para que él tuviese comunión con el E Padre. a outra parte ele se dedica a falar conosco Y la otra parte él la dedica a hablar con nosotros através daquelas palavras, a través de aquellas palabras, através daquela conversa com o ladrão da cruz. a través de aquella conversación con el ladrón en la cruz. Imagine que fé teve aquele ladrão da cruz. Imagina qué fe tuvo aquel ladrón en la cruz. Talvez tenha sido o maior exemplo de fé que nós podemos encontrar. Tal vez puede ser el mayor ejemplo de fe que podemos encontrar. Ele olhou para Jesus esmagado. Él miró a Jesús aplastado E quando ele olha, ele diz assim: y él cuando mira dice así: Senhor, Señor, como que alguém poderia chamar um condenado na crucificação de Senhor?
¿Cómo alguien podía llamar a un condenado a crucifixión Senhor, Señor? só havia um naquele tempo. Señor solo había uno en aquel César. tiempo, el César. Mas para aquele ladrão só havia um Senhor. Pero para aquel ladrón solo había un Señor, Aquele que estava coroado com coroa de espinho. aquel que estaba con corona de espinas. Ele disse, Senhor, Él dice, Señor, lembra-te de mim. acuérdate de mí. Como que ele podia lembrar se ele estava entrando na morte? ¿Cómo iba a poder acordarse si estaba entrando en la Mas muerte? aquele ladrão tinha tanta certeza que ele iria vencer a morte que ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pero aquel ladrón tenía tanta certeza que él iba a vencer la muerte que le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu Ele reino. tinha certeza que ele tinha um reino. Él tenía certeza que él tenía Ele un disse, o meu reino. reino não é deste mundo eu não sou. Él dijo, mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo. Então agora você consegue ver todo o quadro da crucificação. Entonces ahora consigues ver todo el cuadro de la O crucifixión. Senhor deu para ele muito mais do que ele pediu. El Señor le dio mucho más de lo que pidió. Ele pediu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Él dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu Ele reino. disse, você vai estar comigo lá no paraíso. Y él le respondió, tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Ah, irmãos, esse é o nosso Senhor. Ay, hermanos, este es nuestro Foi Señor. assim que ele morreu por nós na cruz do Fue Calvário. así que él murió por nosotros en la cruz del Então, Calvario. quando você lê essas palavras de Paulo, Entonces, cuando tú lees estas palabras de Pablo, anunciais a morte do Senhor. anunciáis la muerte del O Señor. que significa a morte do Senhor? ¿Qué significa la muerte del Señor? Quais são os efeitos dessa morte na nossa vida? ¿Cuáles son los efectos de esa muerte en nuestra vida? O que nós devemos anunciar da morte do Senhor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que anunciar de la muerte del Señor? A morte do Senhor destruiu todo o poder da morte. La muerte del Señor destruyó todo el poder de A la muerte. morte do Senhor destruiu todos os grilhões do pecado. La muerte del Señor destruyó todos los grilletes del A pecado. morte do Senhor destruiu toda a força de Satanás. La muerte del Señor destruyó toda la fuerza de A Satanás. morte do Senhor nos garantiu a vida eterna. La muerte del Señor nos garantizó la vida eterna. A morte do Senhor nos trouxe uma viva esperança. La muerte del Señor nos trajo una esperanza viva. Então, quando nós vemos isso, anunciais a morte do Senhor. Entonces, cuando nosotros vemos eso, anunciáis la muerte del Se Señor. nossa vida não comunica a morte do Senhor, Si nuestra vida no comunica la muerte del Señor, então quando comemos do pão e do vinho, comemos indignamente. entonces cuando comemos del pan y el vino, comemos indignamente. Então, quando é que comemos da mesa do Senhor indignamente? Entonces, ¿cuándo es que comemos de la mesa del Señor indignamente? Quando a nossa vida não proclama a obra de Cristo, Cuando nuestra vida no proclama la obra de a Cristo, morte de Cristo. la muerte de Aí Cristo. ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Y ahí dice en el versículo 28, examínese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Não é examinar para procurar pecado. No es examinar para buscar pecado. Qualquer um de nós aqui, se formos nos examinar procurando pecado, nós vamos encontrar. Cualquiera de nosotros, si nos examinamos buscando pecado, lo vamos a encontrar. Tanto a palavra, a frase examine-se, como a palavra indignamente, tem a ver com essa outra palavra, anunciai. Tanto la palabra examínese como la palabra indignamente tiene que ver con esa otra. Nós temos que nos examinar Tenemos que e examinar ver se a nossa vida comunica a morte de Cristo. y examinar si nuestra vida comunica la muerte de Os Cristo. efeitos dessa Los morte, efectos os de esa aspectos muerte. dessa Los morte, aspectos de a esa realidade muerte. dessa La morte, realidad de esa a muerte. inclusão nessa morte. La inclusión en Será esa que nós muerte. entendemos que fomos incluídos nessa morte? ¿Será que nosotros entendemos que fuimos incluidos en esa muerte? Será que nós entendemos que por causa dessa morte, a morte não tem mais poder sobre nós? ¿Será que por causa de esa muerte la muerte ya no tiene poder sobre nosotros? ¿Será que lo entendemos? Será que quando nós nos examinamos, segundo a morte de Cristo, nós vemos que o pecado não tem mais poder sobre nós? ¿Será que cuando examinamos nuestra muerte con Cristo vemos que la muerte, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros? Será que quando nós nos examinamos na luz da morte do Senhor, ¿Será que cuando nosotros nos examinamos a la luz de la muerte del Señor, nós entendemos que agora nós somos participantes da natureza divina entendemos que ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina e, consequentemente, nós somos seus filhos y consecuentemente somos sus hijos e que a posição de filhos é uma posição eterna, y que la posición de hijos es una posición eterna, não é uma posição temporária? no es una posición temporal? Lembra do filho pródigo? Acuérdate del hijo pródigo. Quando o filho pródigo disse, pai, já que tu não morre mesmo, me dá minha herança.
Cuando el hijo pródigo le dice, padre, ya que no te has muerto ahora mismo, dame mi E herencia. ele foi e gastou toda a sua herança. Y fue y se gastó toda su herencia. Viveu segundo os seus prazeres. Vivió según sus placeres. Ele nem se importava com aquele pai. A él no le importaba su padre. Mas um dia, quando ele estava lá na lama, lá na sujeira, Pero él cuando estaba allí cuidando los cerdos, desejando comer a própria comida dos porcos. deseando comer la propia comida de los cerdos, Os judeus abominavam porcos. los judíos abominaban los cerdos. Então, se você imaginar o que significava aquele homem desejar comer a própria comida dos porcos, Entonces, si tú imaginas lo que significaba que aquel hombre deseara comer la comida de los ele cerdos, chegou ao fim do poço. él llegó al final del pozo. Então, ele estava vivendo o pior estado que um homem judeu poderia viver. Él estaba viviendo en el peor estado que un hombre judío podía vivir. Então, ele lembrou do seu pai. Entonces, él se acordó de su padre. Embora não se achasse digno, Y aunque, ele desejou voltar para a casa do y pai. aunque él no se hallaba digno, deseó volver a la casa del padre. Aí ele volta para a casa do Entonces, pai. él vuelve a la casa del padre. Então, quando você vai ler Lucas capítulo 15, Entonces, cuando lees allí en Lucas 15, a Bíblia vai dizer que o pai o viu. la Biblia va a decir que el padre lo O vio, pai correu, el padre corrió, o pai abraçou, el padre lo abrazó, o pai beijou. el padre lo besó, Tudo fez o pai. todo lo hizo el O que padre. esse filho fez? ¿Qué hizo ese hijo? Você imagine, a única coisa que ele fez foi desejar que o pai morresse um dia. Lo único que había hecho el hijo fue desear que el padre muriese un día. A única coisa que ele fez foi gastar toda a sua herança. Lo único que él hizo fue gastar toda su herencia. Agora ele está na miséria, Ahora él está en la miseria, mas o pai o abraçou. pero el padre lo O abrazó. pai o aceitou. El padre lo aceptó. Esse é o amor de Deus. Ese es el amor de Essa Dios. parábola foi escrita para nos falar do coração de Deus. Esa parábola fue escrita para hablarnos del corazón de Dios. Este é o quadro que nós vemos aqui, irmãos. Este es el cuadro que nosotros Que vemos Deus aquí, fez hermanos. por nós. Lo que Dios hizo A por única coisa que nosotros. nós tínhamos era pecados. Lo único que teníamos nosotros era pecado. A única coisa que nós éramos era filho da ira. Lo único que éramos era hijos de ira. O estado no qual encontrávamos era um estado de morte. El estado en el que nos encontrábamos era un estado Mas de ele nos muerte. amou a si mesmo. Pero Él nos amó. Ele morreu no nosso lugar. Él murió en nuestro Aleluias, lugar. irmãos. Aleluyas, hermanos. Então nós podemos ver o que é essa morte aqui. Entonces podemos ver que esta muerte aquí, Então nós estamos nos examinando na luz da morte de Cristo. entonces nos estamos examinando a la luz de la muerte de Não é na Cristo, luz da nossa vida. no a la luz de nuestra vida, Porque em nós não habita bem algum. porque en nosotros no habita bien alguno. Então ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entonces examínese cada uno a Ele sí diz que é mismo. um exame para comer, não é para não comer. Entonces dice que es un examen para comer, no un examen para no comer. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma. Examínese cada uno a sí mismo y Ele coma. diz que nós temos que examinar para comer. Dice que tenemos que examinarnos para comer. Examinar à luz dessa frase, anunciais a morte do Senhor. Examinaos a la luz de esa frase, anunciar la muerte del Proclame a Señor. morte do Senhor. Proclama la muerte del Evidencie a Señor. morte do Senhor. Evidencia la muerte del Irmãos, Señor. nós não podemos ter vergonha da morte do Nosotros no Senhor. podemos tener vergüenza de la Nós somos muerte del Señor. unidos com Ele na semelhança da Nosotros sua morte. estamos unidos con Él en la semejanza de su muerte. Morte participativa, morte substituta. Muerte participativa, muerte sustitutiva. E quando você entende o poder dessa Y morte, cuando tú entiendes el poder de esa aí muerte, você se examina à luz dessa morte. y tú te examinas a la luz de esa muerte, Aí você vai saber que você é um filho. tú vas a saber que tú eres un hijo. Filho é uma posição que você jamais perde. Hijo es una posición que tú jamás pierdes. Muitos dos filhos de Deus Muchos de los hijos de têm Dios aceitado a mentira de que eles perderam a salvação. han aceptado la mentira de que ellos pueden perder la salvación. Salvação religiosa se perde. La salvación religiosa se Salvação pierde. psicológica se perde. La salvación psicológica se Muitos pierde. cristãos, eles nunca foram salvos. Muchos cristianos, ellos nunca fueron salvos. Como assim? ¿Cómo es A eso? salvação deles era La religiosa. salvación de ellos era Era religiosa, psicológica. era psicológica. Salvação, Deus nos tira do império de trevas. En la salvación Dios nos saca del imperio de las Ele tinieblas. nos tira de uma condição de trevas. Nos saca de una condición de Nos tinieblas coloca no reino do Filho do seu amor. y nos pone en el reino del Hijo de su amor. Agora Ele mudou o nosso estado. Ahora Él cambió nuestro estado. Agora Ele está transformando toda a nossa natureza. Ahora Él está transformando nuestra Um dia naturaleza. Ele transformará totalmente o nosso corpo. Un día Él transformará totalmente nuestro Aí cuerpo. viveremos a sua realidade de glória eterna. Ahí viviremos su vida, su realidad de gloria eterna. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, filho é uma posição que você não perde. hijo es una posición que tú no pierdes. Se você está aqui nessa manhã Si tú estás aquí en esta mañana e você tem dúvida quanto a isso, y tú tienes duda en cuanto vá a aos eso, pés do Senhor.
Ve a los pies del Señor. Examine-se na luz do Senhor. Examínate a la luz del Señor. E se você tem paz, Y si tú tienes paz, você tem certeza, tú tienes certeza, coma do pão. come del pan. Não deixe Satanás ficar te afastando da mesa do Senhor. No dejes que Satanás te aparte de la mesa del Señor. Por um lado, nós sabemos que não devemos comê-la indignamente. Por un lado sabemos que no debemos comerla E indignamente. quando nós não comemos, não devemos comer a mesa do Senhor? ¿Y cuándo no debemos comer la mesa del Señor? Quando nós não temos a realidade nem os efeitos da morte de Cristo presente na nossa vida. Cuando no tenemos la realidad y los efectos de la muerte de Cristo en nuestra vida. Então, que o Senhor possa nos ajudar. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo del Señor. Temos que lembrar que a frase corpo do Senhor Tenemos que recordar que la frase cuerpo del Señor tem a ver com a morte do Senhor. tiene que ver con la muerte del Señor. Em comer e beber do corpo do Senhor. En comer y beber el cuerpo del Então Señor. veja isso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, Entonces, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, sem compreender os seus efeitos, sin comprender sus efectos, sem compreender a sua realidade, sin comprender su o realidad, que está comendo e o que está bebendo? ¿qué es lo que está comiendo y qué está bebiendo? Juízo para si. Juicio para sí. Eis a razão porque existe entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Esa es la razón por la que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros Por y que algunos existem duermen. muitos cristãos débeis, ¿Por qué existen muchos cristianos débiles, espiritualmente mortos? espiritualmente Ou muertos? porque muitos morrem prematuramente? Porque muchos mueren. ¿Por qué muchos mueren Porque prematuramente? nunca discerniram o corpo do Senhor. Porque nunca discernieron el cuerpo del Señor. Porque nunca viveram uma realidade de vida como pessoas que foram resgatadas, Porque nunca vivieron una realidad de vida como personas que fueron redimidas, rescatadas, redimidas, lavadas pelo sangue. lavadas por la sangre. Nunca evidenciaram na sua vida o testemunho da cruz de Cristo, Nunca evidenciaron en su vida el testimonio de la cruz de Cristo, da obra da cruz. de la obra de la cruz. E pessoas que vivem assim e comem e bebem na mesa do Senhor Y personas que viven así, comen y beben de la mesa del Señor, estão comendo o próprio juízo. están comiendo su propio juicio. Lembre-se, Deus é sério, Deus é santo. Acuérdese Que Deus é sério e Deus é santo. que Dios es serio y es santo. Então, se nós, mesmo sendo filhos que falham, Entonces nosotros, siendo hijos que fallan, como aquele filho pródigo, como aquel hijo pródigo, então nós sabemos muito bem sabemos muy bien que o amor de Deus não desiste de nós. que el amor de Dios no desiste de nosotros, Que Ele tem um cordeiro preparado para nós. que Él tiene un cordero preparado para nosotros, Que há um cordeiro lá na glória. que hay un cordero allá en la gloria, Um cordeiro como tendo sido morto. un cordero como habiendo sido muerto, Mas ele está lá no trono de glória. pero Él está en el trono de gloria. Você sabe que a expressão cordeiro é a expressão mais preeminente, mais proeminente no livro de Apocalipse. Tú sabes que la expresión cordero es la expresión más prominente en Apocalipsis. Nosso Senhor, ele é chamado muito mais como cordeiro do que como salvador. Nuestro Señor es más llamado como cordero que como salvador, Mais do que Cristo, y más que Cristo, mais do que Jesus. más que Jesús. Cordeiro é a expressão proeminente do Filho de Deus no livro de Apocalipse. Cordero es la expresión más prominente del Hijo de Dios en el libro de O Apocalipsis. cordeiro que vence a besta. El cordero es el que vence la bestia, Cordeiro que vence a es serpente. el que vence la serpiente, Cordeiro que vence o dragão. es el que vence el dragón, O cordeiro que venceu. el cordero que venció. A visão do cordeiro no capítulo 5 é linda. La visión del cordero en el capítulo 5 es Este linda. cordeiro, ele foi anunciado em Gênesis 3. Ese cordero fue anunciado en Génesis 3, Ele foi tipificado em Êxodo 12. fue tipificado en Éxodo 12, Ele foi profetizado em Isaías 53. fue profetizado en Isaías Ele 53, foi revelado em João capítulo 1. fue revelado en Juan capítulo 1, Agora nós vemos ele glorificado em Apocalipse capítulo 5. y ahora lo vemos glorificado en Apocalipsis capítulo Este 5. é o Cordeiro de Deus Este es el cordero de que nos Dios resgatou para sempre. que nos rescató para siempre. Aleluia. Aleluya. Então nós vemos aqui, irmãos, Entonces vemos aquí, hermanos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. porque si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O que significa julgar aqui? ¿Qué significa juzgar aquí? Julgar à luz da obra de Cristo. Juzgar a la luz de la obra de Cristo. Então, se nós nos olhamos, nos examinamos, Entonces, si nosotros nos examinamos, essa palavra julgar, esa palabra juzgar, examine-se, examínese, precisam ser entendidas juntas.
tienen que entenderse Se juntas. nós nos examinamos, Si nosotros nos se nós examinamos, nos julgamos, si nosotros nos à luz juzgamos da morte de Cristo, a la luz de la muerte de então Cristo, sabemos que não há julgamento nenhum para nós. entonces sabemos que ya no hay juicio Porque para não há nosotros, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. porque no hay condenación para aquellos que E están en por Cristo que Jesús. podemos sofrer a condenação com o mundo? ¿Y por qué podemos sufrir la condenación con el mundo? Aqui diz algo muito sério no versículo 32. Aquí dice en el versículo 32, Mas quando julgados, pero si siendo juzgados somos disciplinados pelo Senhor. somos disciplinados por el Señor. Por que somos disciplinados pelo Senhor? ¿Por qué somos disciplinados Porque por el nós Señor? comemos e bebemos indignamente do corpo do Senhor. Porque comemos y bebemos indignamente del cuerpo Isso del está no Señor. versículo Eso 27. está en el versículo Nos 27. tornamos réu do corpo e do sangue do Senhor. Nos volvemos culpables del cuerpo y la sangre del Señor. Por quê? Porque nossa vida não evidencia a obra da cruz. Porque nuestra vida no evidencia la obra de la Não há cruz. uma conversão genuína. No hay una conversión genuina. Há uma coisa psicológica ou religiosa. Hay una cosa psicológica o Então religiosa. o que o Senhor vai fazer? Entonces, ¿qué va a hacer el Ele Señor? vai nos disciplinar. Él nos va a disciplinar. E disciplina por quê? ¿Y disciplina por qué? Porque ainda o Senhor não quer que sejamos condenados. Porque el Señor no quiere que seamos condenados. Mas Ele vai disciplinar. Pero Él va a disciplinar. Nós temos que olhar para isso com muito cuidado. Tenemos que mirar eso con mucho O cuidado. assunto da mesa do Senhor El asunto de la mesa del é um Señor assunto sério. es un asunto serio. Um assunto que precisa ser claro para nós. Un asunto que necesita ser claro Podemos para nosotros. contemplar muito da glória do Senhor aqui. Podemos contemplar mucho de la gloria del Señor Muito aquí, do seu amor aqui. mucho de su amor aquí, Mas nós não podemos banalizar. pero no lo podemos banalizar. Por isso que na mesa do Senhor, Por eso es que en la mesa del Señor o que nos cabe fazer lo que nos cabe hacer é adoração. es adoración, É gratidão. es gratitud, É comer e beber com um coração grato. es comer y beber con un corazón agradecido, Saber que Ele nos perdoou para sempre. saber que Él nos perdonó para Uma única siempre. oferta, Ele nos perdoou para Con sempre. una única ofrenda Él nos perdonó para siempre. Perdoar quem merece perdão é justiça. Perdonar al que merece perdón es É justicia, justiça de homem. es justicia de hombre. Agora, a justiça divina é perdoar quem não merece perdão. Ahora, la justicia divina es perdonar al que no merece el perdón. Eu e você não merecemos perdão. Tú y yo no merecemos perdón. Nós éramos filhos da ira. Nosotros éramos hijos de la ira. Mas o que Deus fez? ¿Pero qué hizo Dios? Paulo diz assim em Efésios capítulo 2, Pablo dice así en Efesios 2, versículo 4. versículo 4. Mas Más, Deus sendo rico em misericórdia. siendo Dios rico en O que misericordia. quer dizer Deus sendo rico em ¿Qué misericórdia? quiere decir Dios siendo rico en misericordia? Misericórdia é Deus não dá a nós o que nós merecemos. La misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Isso aqui é interessante, irmão. Mira qué interesante, hermano. Porque a nossa causa não era uma causa possível. Porque nuestra causa no era una causa Era posible. uma causa impossível do Era ponto una de vista causa humano. imposible desde Porque el vista de humano. nada satisfaria a justiça de Deus. Porque nada podía satisfacer la justicia de Dios. Então, como que Deus poderia nos salvar? Entonces, ¿cuándo podría Dios salvarnos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ele só poderia nos salvar se a sua justiça fosse satisfeita. Él solo podía salvarnos si su justicia era Ele satisfecha. teria que satisfazer a sua justiça e não poderia agredir nem a sua glória nem a sua santidade. Él tenía que satisfacer su justicia y no podía agredir ni su gloria ni su santidad. Só havia então um único meio. Había solo un medio. Se Deus sofresse conosco, Si Dios sufría con nosotros. ou se Deus sofresse por nós outros. Si Dios sufría por nosotros. Aí Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ahí Pablo va a decir en 2 Corintios 5:8. Você vê lá na cruz que uma das 18. frases do nosso Senhor foi: Deus meu, por que me desamparaste? Tú vas a ver que una de las frases de Jesús en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me Às desamparaste? vezes nós achamos que que Deus havia desamparado seu filho. A veces pensamos que Dios había desamparado a su hijo. Existem muitas explicações aí. Existen muchas explicaciones ahí. Uma delas é que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por Una de ellas nós. es que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Então talvez Deus tivesse que se afastar porque o nosso Senhor havia sido coberto com os nossos pecados. Entonces tal vez Dios tenía que apartarse porque nuestro Señor había sido cubierto por nuestros pecados. Eu posso dizer que essa é uma explicação plausível. Yo puedo decir que eso es una explicación plausible. Mas olha o que Paulo diz. Pero mira lo que dice Pablo. Ele diz assim que Deus estava em Cristo quando consigo reconciliava com o mundo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Você vê que quando ele morreu na cruz, ele não ficou nem na terra e nem no céu.
Tú ves que cuando Jesús murió en la cruz no estaba ni en la tierra ni en el Ele cielo. estava entre os céus e a terra. Estaba entre los cielos y la tierra. Porque de um lado era como se ele segurasse na nossa mão, Porque por un lado era como si Él cogiese nuestra mano e na outra ele segurasse nas mãos de Deus. y por otro lado Él tomara las manos de Dios. Isso é lindo, irmãos. Eso es lindo, hermanos. Isso me lembra uma história que eu ouvi há muitos anos. Esto me hace recordar una historia que oí hace muchos años. Um casal tinha um filho, um jovem, Un matrimonio tenía un hijo, un joven, e esse jovem, ele um dia teve uma briga muito terrível com seu pai. y este hijo una vez tuvo una pelea muy grande con su No padre. fundo da sua casa passava uma linha de trem de ferro. Al final de su casa pasaba una línea de tren, E então ele foi até ali, pegou a sua mala e foi embora e nunca mais voltou. entonces él fue allí, cogió su maleta y nunca más volvió. Ele nunca mais viu a face do seu pai. Nunca más vio el rostro de su padre. Então ele partiu e passaram-se muitos e muitos anos. Entonces él partió y pasaron muchos años. Ele tinha um ódio muito grande do seu pai Tenía un odio muy grande a su padre e sabia que seu pai também o odiava. y sabía que su padre también lo Foi algo odiaba. terrível que aconteceu entre eles. Fue algo terrible lo que ocurrió entre ellos. Mas um dia ele recebe uma carta da sua mãe dizendo que seu pai estava muito enfermo. Pero un día recibe una carta de su madre diciendo que su padre estaba muy enfermo E ele não sabia se o seu pai poderia perdoá-lo. y él no sabía si su padre podría perdonarlo. Ele escreveu uma carta Y escribió una carta e disse: mamãe, y dice, mamá, eu vou tentar visitar meu pai, yo voy a intentar visitar a mi padre, mas eu quero que meu pai me perdoe. pero yo quiero que mi padre me perdone. E se meu pai me perdoar, Y si mi padre me perdona, diga para ele colocar um lenço branco naquele pé de cereja, tem cereja aqui, Teresa, que está perto da linha de trem. si mi padre me perdona, ponga un lienzo blanco en aquel cerezo que está allí cerca de la casa. E ele foi voltando para sua casa depois de algumas décadas. Y él fue volviendo hacia su casa después de varias décadas. E ele estava muito angustiado. Y él estaba muy angustiado. Ele tinha uma pessoa do seu lado, ele dizia assim: eu preciso do seu favor. Él tenía una persona a su lado y le dijo, necesito que A me pessoa ayudes. disse: pois não, Y, ¿cómo? pois não, Y la persona que tenía al lado le dijo, no. No, pois não. Sí. Sim. Sí. Então, ele contou toda a sua história. Entonces él le contó toda su E historia. a pessoa ficou extremamente comovida com a história. Y la persona fue extremadamente conmovida por la historia. Ele disse: quando o trem fizer a curva, Y él dice, cuando el tren haga la curva, eu creio, porque minha mãe disse que ainda tem um pé de cereja. yo creo que mi madre tiene allí puesto un cerezo, un árbol. E você vai ver um pé muito antigo. E tem um lenço branco. Tú vas a ver un cerezo muy antiguo y tiene un lienzo blanco. E apenas me diga se esse lenço está lá. Tú solo dime solo si el lienzo está allí. Porque eu temo nunca ser perdoado. Porque yo temo no ser nunca Eu perdonado. não sei o que será da minha vida se meu pai partir e ele não me perdoar. Yo no sé qué será de mi vida si mi padre parte y él no me perdona. Então a história conta que esse rapaz, ele deitou sobre suas pernas Dice que ese rapaz se inclinó sobre sus piernas e começou a chorar convulsivamente. y comenzó a llorar convulsivamente. E aquele homem colocou a mão sobre as suas costas Y aquel hombre colocó su mano sobre sus espaldas e o trem passou no fundo da casa do seu pai. y el tren pasó por detrás de la casa de su padre. Aí ele levanta e olha para aquele homem chorando e diz: me diga, tinha um lenço branco? Y aquí el hombre se levanta y le pregunta, dígame, ¿estaba el lienzo blanco? Aí aquele homem diz: não tinha nenhum lenço branco. Y el hombre le dice, no había ningún lienzo Tinha um blanco. lençol branco. Había Aleluya. una sábana blanca. Esse é o amor de Deus. Ese es el amor de Dios. Ele nos amou de tal maneira, Él nos amó de tal manera, uma hermano, maneira extravagante. de una manera extraordinaria. Ele não enviou qualquer coisa. Él no envió cualquier Qualquer cosa, pessoa. cualquier persona. Ele enviou foi tudo. Él envió su todo. Ele enviou seu filho para Envió morrer. su hijo para salvarnos. Por isso que quando nós podemos comer da mesa do Senhor, Por eso que cuando nosotros podemos comer de la mesa nós del não Señor, temos outras palavras no tenemos otras a palabras não ser agradecer e adorar. a no ser agradecer y adorar. É isso que nós queremos fazer nesta Y noite. es eso lo que nosotros queremos hacer en Que esta Deus noche. nos abençoe. Que Dios os bendiga. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Padre nuestro, te alabamos y te agradecemos. Obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor. Agradecidos por este tiempo que hemos tenido aquí, Señor. Refletindo sobre a tua mesa. Reflexionando sobre tu mesa. Nos ajuda, Senhor, Ayúdanos, Señor,
a ver todas as medidas desta mesa. a ver todas las medidas de esta mesa. Senhor, nós queremos nos examinar Si nosotros nos queremos examinar, na luz da tua morte. queremos examinarnos a la luz de tu Nós muerte, queremos nos examinar na luz do teu perdão por nós. queremos examinarnos a la luz de tu perdón Nós por queremos nosotros. nos examinar na luz da tua cruz. Queremos examinarnos a la luz de tu cruz, Em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Nós não queremos comer indignamente. No queremos comer indignamente, Porque um dia nós éramos indignos. porque un día éramos indignos, Mas o Senhor, por ser rico em misericórdia, pero el Señor, por ser rico en o misericordia, Senhor nos amou. el Señor nos amó, O Senhor olhou para nós como nós éramos, nos miró como somos, filhos da ira. hijos de la ira, Nós que estávamos a passos largos do inferno. nosotros que íbamos a pasos largos al O Senhor nos infierno. amou de tal maneira. El Señor nos amó de tal O manera. Senhor não nos tratou segundo o nosso merecimento. El Señor no nos trató según O merecíamos. Senhor nos tratou segundo a tua misericórdia. El Señor nos ha tratado según Segundo tu a misericordia, tua graça. según tu gracia. Senhor, o Senhor nos amou. El Señor nos amó E nos amou pela tua própria compulsão de amar. y nos amó por tu propia compulsión de amar. Porque não havia nada em nós que te atraísse. Porque no había nada en nosotros que te atrayese. E o Senhor nos amou. Y el Señor nos O Senhor não amó. poupou o teu próprio filho. El Señor no perdonó a su propio Hijo. Não somente nos deu ele, No solamente nos lo dio a mas Él, nos dará com ele todas as coisas. sino que nos dará con Él todas las cosas. Senhor, quem somos nós para merecer isso? Señor, ¿quién somos nosotros para merecer Por eso? isso nós não temos como olhar para nós. Por eso nosotros no tenemos cómo mirar a Nós nosotros. não nos examinamos olhando para nós. Nosotros no nos examinamos mirándonos a Nós nosotros. nos examinamos olhando para ti. Nosotros nos examinamos mirándote a ti. Na tua luz nós vemos a luz. En tu luz vemos la luz. Então, Senhor, nos ajuda nesta hora. Entonces el Señor nos ayuda tocar en esta neste hora, pão, a tocar en este A pan, tocar nesse a cálice. tocar en este cáliz, Mesmo sendo indignos. incluso siendo Mas não indignos, faremos isso indignamente. pero no haremos esto indigno. Faremos isso com alegria. Haremos esto con Com gozo alegría, no nosso con coração. gozo en nuestro corazón, Adorando ao Cordeiro de Deus. adorando al Cordero de Dios. Amém. Amén. Amén.